Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conect Advogados. Hoje estamos aqui com a ilustre presença do Dr. Felipe Rosa, que trabalha na Câmara Municipal de Teresópolis. Vamos conversar um pouco aí sobre as eleições, sobre direito eleitoral, uma matéria que eu gosto demais, trabalho com isso há bastante tempo, e ele também, né, apaixonado por eleições aí, né, e passar um pouco histórico aí do Dr. Felipe. Ele é advogado, graduado pela Unifeso, aqui de Teresópolis, pós-graduado em Direito Administrativo pela Universidade da Anhanguera, sócio fundador do escritório de advocacia Rosa Rodrigues, com especialidade nas áreas de Direito Criminal, Trabalhista, Família e Eleitoral, e é ainda membro da Comissão de Direito Eleitoral da 13ª Subseção da OAB do Rio de Janeiro, aqui de Teresópolis. Atualmente, além de advogado, é assessor da mesa diretora da Câmara Municipal de Teresópolis. E casado com a doutora Paula, que também é advogada especialista em direito do trabalho, bem atuante aqui em Teresópolis, e um grande apaixonado aí pela política teresopolitana, né, doutor? Eu queria que você falasse um pouco mais do Felipe, né? Não só do doutor Felipe aí, mas falasse um pouco mais também do Felipe em si. Quais os seus hobbies, o que você gosta de fazer? Meu hobby é futebol, jiu-jitsu, né? Durante a infância, a juventude, sempre pratiquei esportes, né, ligado para a área de futebol e também para a área de jiu-jitsu. Fui até a faixa roxa de jiu-jitsu, então sou apaixonado também legal. pelo jiu-jitsu. Cheguei a disputar campeonatos fora da cidade de Teresópolis, fiz parte da seleção teresopolitana de jiu-jitsu em 2008, né? Tive a oportunidade de lutar um mundial, tá? Representando Legal. a nossa cidade também lá na faixa roxa, né? E agora, desde 2013, estou advogando, sou advogado e atuo aqui na cidade de Teresópolis. Ah, legal, bom. Não sabia que era jiu-jiteiro, não. Jiu-jiteiro aqui em Teresópolis é bem forte, né? É um celeiro, né? É um Nossa celeiro, cidade é um celeiro é mesmo. do jiu-jitsu. Legal. Continua treinando? Não, continuo não. Estou Continua, parado tem que já voltar, há bom tempo, então, tem que voltar. Tem que voltar, nem que seja de vez em quando só, né? Né? E aí, doutor, a gente acabou de escolher o nosso futuro prefeito, né? Nosso futuro prefeito, futuros vereadores. A partir da próxima legislatura aí serão 21 vereadores. E muitas pessoas me perguntam, né, se haverá segundo turno, tem segundo turno em Teresópolis, por que não tem? Né? E aí queria que você falasse um pouco, por que a gente não tem segundo turno aqui? Essa questão é uma questão por quê? A lei estabelece que o segundo turno ele deve haver naqueles municípios que têm mais de 200 mil eleitores, né? Não é o caso de Teresópolis. Então, por esse motivo que em Teresópolis não tem o segundo turno. Hoje, a gente tem 132 mil eleitores no nosso município. Então, devido a isso, não temos o segundo turno. Aí é importante, Ricardo, a gente explicar para o nosso telespectador como é que funciona esse segundo turno. Esse segundo turno ele é somente para as eleições majoritárias. Nosso sistema eleitoral ele é dividido por esses dois sistemas. Um é majoritário, onde que eu tenho a eleição do presidente da República, do governador de estado e do prefeito municipal. Então, esse segundo turno também ele só é para esse tipo de eleição, para eleição majoritária. Na proporcional, ela não tem. Tá? E aí, entrando até nesse ponto, a proporcional é outra complicação, né? É outra complicação. Como é que funciona isso? Né? O coeficiente eleitoral. Porque, assim, muitas pessoas também começam a imaginar, por que uma pessoa teve aqui em Teresópolis mais de 1.000 votos e não virou vereador, enquanto teve gente com menos de 1.000 votos e virou vereador? Né? Que é muito essa questão do proporcional. Mas eu queria que você explicasse um pouco mais. Sim. A gente já estava conversando um pouco sobre isso aqui, me falou vários números aí. Então, o coeficiente eleitoral ele é a base, né, dentro dessa eleição proporcional. Porque na eleição proporcional, para que a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, ela tenha uma maior representatividade, esse é o objetivo da lei, é que dentro da Câmara Municipal você venha a ter o maior número de representantes daquela sociedade, daquela comunidade, né, de diversos órgãos dali que integram a sociedade civil organizada. Então, esse é o objetivo da proporcional. E como é que é feito essa divisão? Essa divisão ela é feita através dos números válidos, né? Aqui em Teresópolis, por exemplo, nessa eleição agora do dia 6 de outubro, nós tivemos votos válidos para vereadores
91.467. Então, eu vou pegar esse número válido e vou dividir pelo número de cadeiras. Aqui, no caso de Teresópolis, são 21 cadeiras. Então, eu vou pegar 91.467 e vou dividir por 21. E dali, eu vou tirar o coeficiente eleitoral. Tá? Dentro desse coeficiente eleitoral, eu vou ver o que o partido atingiu. Eu vou ver, nesse primeiro momento, o desempenho dos partidos políticos. Né? Nós tivemos um coeficiente eleitoral aqui no município de Teresópolis de 4.356. Então, para o partido ele ocupar a primeira vaga, a primeira cadeira na Câmara Municipal, ele teria que atingir esse coeficiente eleitoral. E aí também, nesse primeiro momento, nós vamos olhar o desempenho do candidato. O candidato, nesse primeiro momento, ele precisa atingir 10% do coeficiente eleitoral, ou seja, 436 votos. E por que essa regra? Essa regra ela surge por causa do efeito Tiririca. Né? Teve uma eleição lá em São Paulo em que o Tiririca ele fez 1 milhão de votos. Então, aí ele arrastou praticamente dezenas de candidatos do seu partido, entrou diretamente, sem ver essa proporcionalidade, sem ver o desempenho daquele candidato. Então, a partir disso daí... Com pouquíssimo voto, né? Às vezes não, foi o que aconteceu. Né? Foi o que aconteceu lá. Quase voto nenhum e entrou, né? Exatamente. Então, aí criou essa regra de desempenho. Primeira regra de desempenho, eu vou ver o desempenho do partido político. Ele tem que atingir o coeficiente eleitoral para fazer um número de cadeiras. E depois, né, eu vou ver o desempenho individual daquele candidato. Tá? Aqui, trazendo um exemplo aqui nosso, na cidade de Teresópolis. Eu trago o exemplo da vereadora, que foi candidata a vereadora, a Maria Bertotti. Ela fez 1.307 votos. Só que o seu partido não atingiu os 4.356 votos. O seu partido fez somente, a legenda partidária foi 2.353. Então, ela não alcançou a sua vaga. Tá? Nessa primeira... Esses votos, só para o pessoal entender, esses votos são a soma de todos os votos dos candidatos daquele partido. São todos os votos daqueles candidatos. Aqui na eleição, né, como é que isso é feito? Cada partido pode ter o número de cadeiras, de candidatos, ali, o número de cadeiras acrescido de 1. Ou seja, aqui no município de Teresópolis, o partido político, na eleição em 2024, concorreu com 22 candidaturas. Ele tinha ali, ele poderia ter até 22 candidaturas, é claro. E aí você tem que respeitar a regra da cota de gênero, né? Se você tem o maior número, né, de candidatos do sexo masculino, você tem que ter 30% lá, pelo menos, do sexo feminino. Tá? E aí, avançando um pouquinho, nessa primeira rodada aqui, na nossa eleição do último dia 6 de outubro, né, nessa regra, a gente está falando de coeficiente eleitoral, 9 partidos conseguiram pontuar e fizeram 11 cadeiras. Foram ocupadas 11 cadeiras nessa primeira regra. Depois a gente parte para a segunda regra, tá? Que é a regra da média. Como é que funciona essa segunda regra? Eu vou olhar o partido que atingiu 80% do coeficiente eleitoral. Tá? E aí eu olho também para o desempenho daquele candidato. Aquele candidato ele tem que fazer aí 20% do coeficiente eleitoral. Tá? Então, na média, o partido ele teria que fazer 3.485, tá? E o candidato ele teria que fazer aí 871 votos, tá? Para ele atingir a média dos 20%. Dos 20%, tá? Né? E aí já não são mais os 10%, já são 20% são sobre 20% esse novo... aí. E a gente diminuiu, né? A gente diminuiu o coeficiente partidário, né? O partido ele tem que ter feito, no mínimo, 3.485, mas a gente eleva o desempenho do candidato. O candidato ele tem que atingir a marca de 20%. Né? Aí a gente tem como exemplo, aqui um exemplo bem interessante aqui, foi do partido PRTB, que fez uma cadeira assim. Essa vaga provavelmente seria do partido do progressista.
Só que o candidato ele não conseguiu atingir esse desempenho de 20%. O candidato que seria o candidato a vereador Leleco, ele faz 808 votos. Então, ele não atingiu os 20%. Ele precisava ter feito os 871. Ele precisava ter feito 871. Aí entra, então, novamente, né, o candidato a vereador João Miguel com 934. Então, o João Miguel obteve esses 20% e o seu partido, lá, 80% da média. Então, ele conseguiu entrar. Nesse voto de média aí, acaba que foram preenchidas as outras 10 cadeiras. Entendi. Entendeu? Os partidos que conseguiram as cadeiras, você falou que foram 9 partidos, né? Sabe quais foram? 9 partidos. Eu tenho aqui essa relação, né? Aí a gente tem União Brasil com 2. Foi o mais votado, né? Foram mais votados, 10.600 e alguma coisa. Tá? Nós temos... nós estamos falando da primeira rodada. Né? A União Brasil com 2 vagas, o PP com 2 vagas, o PL com 1 vaga, o PRTB com 1 vaga, o Novo com 1 vaga, o Republicanos com 1 vaga, o DC com 1 vaga, o Agir com 1 vaga e o Avante com 1 vaga. Tá? Então, ocuparam aí 11 cadeiras esses partidos. Tá? Depois, através da média, tá? Na segunda rodada, a gente faz o Republicano, ele consegue atingir mais 1 cadeira. Tá? O PDT faz 1 cadeira. Tá? O PL ele consegue atingir mais 2 cadeiras. Né? O PRTB também atinge 2 cadeiras. O PMB atinge 1 cadeira. O DC também faz mais 1 cadeira. União Brasil faz mais 1 cadeira. E o Solidariedade também faz 1 cadeira. E aí a gente tem a composição da Câmara Municipal para o ano de 2025. Ótimo. Entenderam aí toda a questão dos votos aí? É uma questão complexa, né? Essa é a questão do coeficiente eleitoral. Eu acho até interessante a questão do coeficiente eleitoral, porque aí você consegue realmente levar diversos pensamentos diferentes para dentro de uma casa legislativa, né? Que é a ideia. Sim, esse é o objetivo né? Da lei, é ter uma maior diversidade de opiniões, de ideias, né? De você dar voz a toda uma comunidade, né? Exatamente. Que é interessante. É difícil da gente entender isso. Não digo nem difícil de entender, mas assim, você não vai fazer conta para votar em quem você quer votar. Né? Mas isso interfere muito na hora de você escolher, porque é aquela situação, por exemplo, do PT, que é um partido forte no Brasil, mas que aqui, por não ter conseguido uma legenda forte, está mais uma vez fora da Câmara de Vereadores. Historicamente, isso é historicamente no município. Né? Nós tivemos eleições, por exemplo, que o Beira do PT ele fez 4.000 votos e não conseguiu alcançar. Por quê? Porque o partido ali não tinha uma nominata forte, né? Não tinha adeptos àquele partido, candidaturas naquele partido. Isso interfere muito, né? Numa nominata de um partido político. E, novamente, a gente também traz um outro exemplo aqui da própria Maria Bertotti, que nós falamos aqui. Na eleição de 2020, ela teve um desempenho muito bom, mas o seu partido não conseguiu. Né? Mais uma vez ela fica de fora. Isso é historicamente no nosso município a questão dessa candidatura envolvendo esses partidos. Né? E fica assim, de fora realmente não é suplente, nada disso. Não pode, não vai ocupar. Não vai ocupar nenhuma cadeira. Independente de quem sair ali, se acontecer algo de sair, virar secretário, alguma coisa acontecer, virar deputado lá na frente, ela não ocupa, pelo menos nos próximos 4 anos, o PT não tem cadeira. Né? Seguindo aí para um outro ponto, muitas pessoas também confundem muito o que é o trabalho da Câmara, o que é o trabalho do prefeito. Né? Se você puder explicar um pouquinho aí para a gente, porque assim, a gente ouve muito, eu até participo aqui no programa do Hélio Carracena e muitas vezes levantada essa questão. O vereador me ofereceu isso, o vereador aquilo, não sei o quê, ou então ele não conseguiu fazer isso, não vou votar nele porque ele não conseguiu botar creche, ele não conseguiu botar o quebra-mola.
né? Mas esse é o trabalho dele, não é? Se você puder explicar um pouquinho aí para a gente. Exatamente, a população ela faz uma certa confusão acerca desse tema, né? O vereador, ele está ali para ouvir, ele é a voz daquela população, daquela comunidade, daquele bairro. Ele tem que pegar essa demanda e levar até o executivo. É isso que o vereador faz. Ele tem que pegar aquela demanda do quebra-mola, aquela demanda da falta da iluminação pública, aquela demanda ali que aquela rua não está tendo um saneamento adequado. Ele tem que trazer isso para dentro do parlamento e tem que levar isso até o conhecimento do chefe do Poder Executivo, porque ele é o representante daquela sociedade, ele é o representante daquela comunidade. E aí, o vereador ele tem que avaliar. Ele recebe essa demanda, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso de uma forma de uma solicitação? Ou eu posso introduzir isso através de uma lei? Eu posso legislar acerca dessa matéria? Eu posso transformar esse anseio daquela comunidade em um projeto de lei? Então, ele vai avaliar isso, né? Essa é a função do vereador, é legislar, fiscalizar o Poder Executivo, fiscalizar no que se diz as questões orçamentárias, as questões financeiras, né? Nós temos a lei de diretrizes orçamentárias, nós temos a lei orçamentária anual. Então, o vereador ele tem que ficar atento a isso para fiscalizar se aquele recurso que a prefeitura recebeu ele está sendo destinado de uma forma correta, se realmente ele está atendendo a população, se realmente aquele recurso ali está atendendo o contribuinte. É isso que a população quer, é isso que a população deseja, é isso que a população almeja, né? Nós temos uma carga tributária muito forte em cima da gente. Então, a gente espera que o vereador ele venha exercer o seu mandato, exercer o seu trabalho dessa forma, fiscalizando os atos do Poder Executivo, levando, apontando quais são os anseios daquela comunidade, daquela população. Uhum. Não, excelente. Aí você tocou num ponto aí até da questão da lei orçamentária. E eu sei que ano que vem vai ter muita gente discutindo aí, por que o prefeito não está fazendo isso? Por que ele não está fazendo aquilo? A gente trocou o prefeito e vai continuar dessa forma. E eu queria que você explicasse um pouco sobre essa questão da lei orçamentária. Se, por exemplo, ano que vem o Leonardo Vasconcelos toma posse dia 1º de janeiro, no dia 2 ele vai discutir a lei orçamentária, não vai? Já foi discutida, não foi? Poder levantar isso aí para a gente? Então, a lei orçamentária, né, ela tem que ser encaminhada para a Câmara Municipal até a data do dia 15 de outubro, né? Então, dentro dessa semana agora, né, que o programa vai ao ar, tem que ser protocolado essa peça orçamentária dentro da Câmara Municipal, né? Então, quer dizer, não é o Leonardo que vai fazer o orçamento para 2025. Quem vai fazer o orçamento para 2025 é o atual prefeito. O atual prefeito vai encaminhar essa peça orçamentária e aí esses vereadores que compõem hoje a nossa Câmara Municipal, os 19, é que vão discutir essa peça orçamentária. O Leonardo ele tem uma pequena vantagem, que ele é o presidente da Câmara. Então ele vai poder se debruçar ali no orçamento, né, não vai poder mexer muito, mas vai poder ter uma noção do que ele vai enfrentar de orçamento para o ano de 2025. Vai poder fazer alguns ajustes na peça orçamentária. Mas, em regra, é sempre assim. O prefeito que está saindo é ele que estima a receita, é ele que estima os gastos para o próximo ano. E nesse ano não será diferente, né? O prefeito que está saindo agora em 2024, ele vai estimar a receita para 2025. E os gastos também. Não é ele. Ele tem essa vantagem, que é a primeira vez em Teresópolis, né, do próprio presidente da Câmara, no ano seguinte, poder ser o prefeito, né, eleito, mas não vai ser ele quem vai fazer a proposta, não vai ser ele quem vai fazer o projeto para encaminhar isso para a Câmara, é o atual prefeito, né? Então, isso daí, com certeza, muita gente vai falar no ano que vem, por que ele não colocou isso no orçamento? Porque realmente não é ele quem conduz isso. Ele vai conduzir depois que chegar na Câmara, mas até ali quem está conduzindo é o atual prefeito.
né, que Sim. vai tomar os posicionamentos ali. E aí é importante a gente destacar aqui, ressaltar isso que você está falando, porque até a parte de emenda ela é restrita. Você tem que observar a legislação federal no que diz isso. Então, o próprio prefeito, por mais que ele seja presidente da Câmara, ele não vai poder mexer na peça inteira, em virtude de da própria legislação orçamentária não ter essa previsão. Ela mesmo impede que você faça isso. Né? Exatamente. E aí, realmente, a gente precisa olhar sempre com essa situação, com esses olhos, para depois não chegar e falar, não, por que não colocou isso no orçamento? Porque não tinha como, realmente, não era ele quem ia fazer. Né? Voltando um pouco aí das eleições, de um modo geral, quais foram as tecnologias aí utilizadas? A gente tem visto a tecnologia sendo utilizada demais nas eleições, mas teve alguma diferente nesse ano? Sim, nós tivemos nessa legislação, né, a inteligência artificial. Né? O TSE ele formulou uma resolução, né? E aí você tem uma crítica de alguns legisladores que o TSE ele não poderia legislar dentro da resolução, ele só teria que regulamentar. Né? O TSE ele criou ali até uma forma de restringir o uso da inteligência artificial, né, nas propagandas eleitorais, para que não fosse criada uma desinformação, né, um conteúdo de uma propaganda negativa. Então, nessa eleição, o uso da tecnologia, da inteligência artificial, ela foi um pouco, digamos assim, barrada pela própria resolução do TSE. Nós tivemos, né, no início do ano, uma crítica severa, né, do ministro Alexandre de Moraes à utilização, e aí então o TSE, ouvindo o ministro Alexandre de Moraes, ele passa a introduzir dentro da resolução 23.610 alguns artigos ali, né, impedindo essa forma de inteligência artificial. A inteligência artificial na eleição de 2024, ela foi utilizada somente para uma pequena alteração. Eu posso somente melhorar o conteúdo, né, de imagem e de voz. E aí eu tenho que informar que aquela propaganda ela foi elaborada por meio da inteligência artificial. Né? E isso estava dentro da resolução. E outro artigo também da própria resolução foi a questão dos provedores. Né? Os provedores também eram responsáveis por essa informação, retirar esse conteúdo. Por que o TSE fez isso? O TSE ele faz isso para evitar que houvesse manipulação de conteúdos que trouxessem uma desinformação, vídeos demonstrando um conteúdo agressivo à imagem do candidato, vídeos antidemocráticos. Então, o TSE restringiu esse tipo de propaganda. Legal. Agora, o ideal realmente é o Congresso se debruçar sobre isso, né, e passar a legislar nesse ponto. Né? Não deixar para a próxima o TSE legislar novamente. Né? Que essa é uma crítica, né, que alguns operadores do direito ele faz, né, nessa forma, né, dentro de uma resolução, você ter a definição do que é a propaganda por meio da inteligência artificial, você trazer uma penalidade ali dentro. Claro que essa penalidade é com base, né, na própria lei, no próprio Código Eleitoral, né, que a gente sabe que a fake news ele é um crime eleitoral, né? E falando um pouquinho mais acerca da inteligência artificial, né, se caso algum candidato, algum partido, né, se fizesse esse tipo de propaganda através da inteligência artificial, trazendo uma desinformação, ele poderia até ter cassado o seu registro de candidatura e até mesmo a perda do seu mandato. São penalidades que, assim, eu entendo também, critico muito o TSE ter agido dessa forma por conta disso, porque o TSE teria que regulamentar. Para mim, ele não... Por mais que ele tenha um pouco mais de poder, né, do que os outros tribunais em relação a isso, tanto ele quanto o TST, né,
Os dois ali eles podem ir além, né, na questão realmente de regulamentar, até criar algumas regras e tudo. Nesse ponto, eu imagino que ele foi além do que ele poderia ir. Né? Se a inteligência artificial, se a lei em si não impede, não teria o porquê a gente ter criado todo esse regramento impedindo a gente, que eu digo, o Poder Judiciário, né? O TSE ter feito isso. Tinha que ter permitido e aí sim, dentro da Casa Legislativa, dentro do Congresso, ter alterado. Mas isso aí, agora o Congresso tem que tomar a rédea disso e resolver lá, né, como vai fazer. Exatamente, acho que isso tem que estar dentro, tem que ter uma sistemática dentro do Código Eleitoral, né, que dá diretrizes de como vai ser essa propaganda, o que é essa propaganda, porque a inteligência artificial ela já faz parte do nosso meio, né, ela já está aí inserida. E por que não? É claro, a gente é contra a desinformação, contra atos democráticos, isso realmente tem que ser crime, isso realmente tem que estar dentro da legislação, tem que estar dentro do Código Eleitoral, não cabe somente ao TSE regulamentar isso, o Congresso Nacional tem que regulamentar essa parte, tem que trazer sim, tem que colocar isso como crime e tem que ter a cassação sim do registro de candidatura, cassação do mandato para quem praticar esses atos. Exatamente, concordo, tem que ter realmente. Né? Só que tem que ser pelo caminho certo e não pelo TSE. Sim, o que a gente quer é que o legislador ele venha fazer isso. Nós estamos aqui falando das questões legislativas, né? A questão legislativa do município. Então, assim, o legislador federal que compete isso, ele tem que fazer isso, sim. Ele tem que trazer essa sistemática para dentro do Código Eleitoral. E não simplesmente fazer como a gente tem visto muito isso. Alguns dizendo que não pode simplesmente tratar desse assunto em legislação nenhuma e, por esse motivo, chegar ao ponto que nós estamos chegando, né? do tribunal em si ter que regulamentar, porque o Congresso não está fazendo. Quando ele deve abrir isso, mostrar que realmente precisa, sim, ter uma regulamentação sobre a questão da desinformação, as famosas fake news aí e tudo, né? Mas ele pegar, se debruçar sobre isso e fazer isso para impedir que isso aconteça. Sim. A gente viu isso e vê isso acontecendo já cada vez mais nas eleições, quando a gente vê uma enxurrada de informações falsas, né? Principalmente nos dias anteriores, ali na véspera, antevéspera ali das eleições, em que você pode mudar o resultado de uma eleição por uma enxurrada de informações falsas. Né? Então, tem que regulamentar, o Congresso tem que legislar para deixar isso bem claro para as próximas eleições, até para se tornar mais fácil para o TSE e para a Justiça Eleitoral, de modo geral, poder julgar. Sim, né? Se o assunto está sedimentado dentro de uma legislação, é muito mais fácil para aquele aplicador do direito, né, seja para quem está sofrendo esse tipo de desinformação, até mesmo para o juiz julgar, né, aquilo dali é muito mais fácil, né, porque você vai ter dentro daquela legislação parâmetros para você aplicar, para você punir quem está produzindo aquele conteúdo, né, a questão da plataforma, né, que está hospedando isso, que está divulgando isso, que está recebendo valores, né, para fazer esse impulsionamento desse conteúdo, como que ela vai retirar isso do ar, né? Quem foi que introduziu aquilo dali? Então, você traz uma segurança jurídica maior para esse meio. É que nem você falou. E isso, às vezes, define uma eleição. Né? Uma deepfake, né? Isso pode atrapalhar um candidato que está ali bem. Né? Uma fake news ele pode atrapalhar um candidato que vem liderando algum tipo de pesquisa. E isso interfere diretamente na eleição. Então, a gente... acredita que isso tem que ser regulamentado e que que a legislação eleitoral ela tem que avançar nesse sentido. Exatamente. E voltando aí para Teresópolis, né, você, né, especificamente sobre Teresópolis, quais são os maiores desafios que você acredita que a cidade enfrenta atualmente e que exigem políticas públicas mais urgentes? Sim, a gente vive, né, diversas situações, né? Somos teresopolitanos, vivemos aqui na cidade já há 40 anos e sabemos da dificuldade, né?
uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta são questões relacionadas à saúde do nosso município, né? Infelizmente, a gente vê muitas pessoas sendo transferidas, né, para fora do nosso município para fazer um tratamento de saúde ou até mesmo para ser internada, né? E muitas das vezes essas pessoas acabam falecendo lá em outros municípios, né? Isso traz uma dor enorme para a família, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? É cuidar da saúde do teresopolitano, né? Outro grande desafio nós temos aí questões relacionadas à mobilidade urbana também. A gente precisa ter uma atenção para questão relacionada à mobilidade urbana do nosso município também. Então, esses dois são primordiais. Questão da mobilidade, hoje mesmo, fui buscar meu filho em casa para levar para a escola. Gastei 50 minutos da Tijuca até Agriões. Então, tem que resolver, não tem jeito. A gente vive isso no nosso dia a dia. Então, o próximo prefeito aí, o que a gente espera primeiramente, ele venha dar uma atenção à saúde do nosso município. E depois também olhar essa questão da mobilidade urbana, né? Contratar uma equipe técnica ou realizar um estudo técnico, né? Para poder tentar resolver essa questão da mobilidade urbana. Exatamente. E o Leonardo Vasconcelos, né, nosso futuro prefeito, teve aí, falando, né, até da saúde, tudo, teve como principal bandeira de campanha aí a instalação de hospital público. Eu, né, particularmente, eu sou tenho algumas ressalvas em relação a isso, pelo custo que isso traz, né, pelo alto custo que um hospital tem. Mas a gente até estava conversando aqui um pouco antes de começar o podcast, eu queria que você explicasse um pouco mais, até como que é possível fazer isso, o que isso vai realmente impactar financeiramente no município. A criação desse hospital, a gente sabe que o município, para criar um hospital público municipal, ele depende de emendas parlamentares que pode ser destinadas através dos nossos deputados federais, né? E o prefeito ele já está buscando isso, ele já está buscando essa parceria com deputados, né? Para que venha destinar verbas para a construção do hospital. E aí vem no segundo ponto, onde que você toca, né? Como é que Teresópolis ele vai fazer a manutenção desse hospital? Porque o custo de um hospital a gente sabe que é muito alto, né? Mas Teresópolis também ele recebe verba do governo federal, né, para investimentos dentro da área da saúde. Aqueles investimentos de alta complexidade, média complexidade e baixa complexidade. O município ele recebe mais ou menos em torno aí de quase 10 milhões de reais por mês, né? Isso são verbas do governo federal que tem que ser repassada para os hospitais que prestam, né, esse auxílio à nossa saúde, prestam esse serviço para a nossa saúde. Então, o que a gente espera? Com a construção desse hospital público municipal, né, ali serão realizados esses atendimentos de baixa e média complexidade. E esse recurso já está dentro do município. Então, esses recursos para a manutenção desse hospital vai sair dessas verbas carimbadas. É claro que quando o hospital estiver pronto, vai ser credenciado esse hospital público municipal perante ao Ministério da Saúde e provavelmente essa verba vai aumentar. O custo desse hospital vai sair também dessas verbas carimbadas daí do governo federal e também do governo estadual. E é interessante nesse ponto, porque assim, o custo dele pode inclusive ser menor do que hoje a gente tem, né? Porque os hospitais privados eles têm a finalidade lucrativa, querendo ou não, Sim. Eles têm ali para lucrar. Né? E estão certos, o caminho deles é esse mesmo, né? De poder lucrar. E você tirando essa finalidade, porque a finalidade do município não é lucrar, você consegue ter um custo menor, atendendo um número maior até de pessoas, né? E conseguindo ali ter um maior número de leitos, né? Até para que não aconteça. Porque a gente sabe que vem acontecendo, que você mesmo falou quando perguntei sobre a questão das políticas públicas e tudo, da saúde, pessoas que estão sendo transferidas, pessoas que infelizmente estão falecendo porque não tem leitos, né? Eu, na semana passada mesmo, atendi uma pessoa que aconteceu isso, entrei com ação pedindo a transferência, mas não chegou, o juiz chegou a dar a decisão favorável, mas não chegou a tempo de ser cumprida, porque a pessoa infelizmente faleceu. Né? E isso, se fosse uma situação, não, a gente sabe que isso tem acontecido de forma
corriqueira, infelizmente, na nossa cidade. E com o hospital, né, eu vejo que realmente é algo que pode mudar isso sem... E a minha grande ressalva era exatamente o custo. Mas vendo que é possível fazer, vejo que realmente é uma medida que é essencial e que é possível ser feita. Sim, né? a verba a gente já tem. A verba para o custeio a gente já tem. Porque, querendo ou não, a gente vai ter que custear. A saúde ela já é custeada. Essa parte de investimento já está sendo feita, mas está sendo feita para o privado. O prefeito ele vai parar com o investimento na saúde privada? Não, mas ele vai diminuir aquele atendimento. Ele vai diminuir porque nós temos o hospital público municipal. Então, a nossa carência maior, o primeiro atendimento vai ser ali. Então, essa verba de investimento ela vai ser utilizada dentro do hospital público municipal. E é que nem eu falei, com o credenciamento, a tendência dessa verba é aumentar. Né? Verdade. Então, minha ressalva já caiu. Talvez e a sua já caiu também? A minha já caiu. E aí a gente já falou aí também da questão da lei orçamentária. E vou fazer uma outra pergunta. Se o prefeito um dia te perguntasse aí quais mudanças você faria na cidade para torná-la melhor de se viver, quais conselhos e propostas você faria para ele? Eu acho que essa pergunta eu já até respondi. Já respondeu, né? já? Mas a gente pode enfrentar novamente, né? Eu sugeriria ao prefeito, né, que pudesse fazer um plano de mobilidade urbana para o nosso município. A gente está precisando muito desse plano de mobilidade urbana para poder desafogar esse trânsito. Nem você falou, a gente sai da Tijuca, eu sou morador da Tijuca, né? Também, né? Vizinho, então vizinho ali, né? Então sai da Tijuca, a gente leva 30, 40 minutos, às vezes até 50 minutos para chegar aqui no centro da cidade, né? Então a gente precisa muito desse plano de mobilidade urbana, precisamos organizar o trânsito da nossa cidade, né? E assim, a nossa cidade, né, ela está num crescimento imobiliário também, né? É verdade. Diversas pessoas vindo do Rio de Janeiro para cá, nós temos sido um atrativo imobiliário, né? Devido à nossa segurança pública, as pessoas saindo do Rio de Janeiro em virtude da violência, dos números altos de assalto, de furto, enfim, e vêm para cá buscar a tranquilidade, né? Então a gente tem que pensar nesse tipo de política pública, assim, da mobilidade urbana. Não, tá ótimo. E aí nós já estamos chegando aí no final, né? Infelizmente, desse ainda mais um tema que eu gosto, que é as eleições. Desse ficava aqui a tarde inteira conversando com o Dr. Felipe. Mas, para finalizar, aí, a nossa ideia realmente desse podcast é muito a gente conseguir mostrar para a sociedade, levar um pouco da nossa parte jurídica aí, do nosso direito e tudo, levar para a sociedade entender um pouco melhor as questões. E aí, fecho sempre com uma pergunta para todos os entrevistados, para finalizar, que conselho você daria para quem deseja participar mais ativamente da política local, né? Seja como eleitor ou como futuro candidato e tudo? Sim, eu acho que a participação popular ela é de extrema relevância no meio da política, né, municipal, né? A pessoa, para ela interagir, ela tem que participar das sessões da Câmara, ela tem que participar das audiências públicas, né? De 3 em 3 meses é realizada a apresentação do orçamento público na Câmara Municipal. Então, eu acho que essa pessoa que quer fazer, ela quer ter conhecimento da política, ela tem que acompanhar o trabalho da Câmara Municipal, ela tem que acompanhar as audiências públicas, ela tem que acompanhar a reunião dos conselhos municipais, né? Eu acho que isso é de extrema relevância para quem quer ter mais conhecimento da política, né, até mesmo como cidadão, né? Independente dela ser política ou não, independente de ela fazer parte de uma agremiação política, ela deve ter esse conhecimento. Qual é o conhecimento? Do que está acontecendo no seu município? Quais são as dificuldades que o seu município está enfrentando em determinado momento? Eu acho que para essa pessoa fazer parte da política, ela tem que acompanhar o trabalho da Câmara Municipal, ela tem que acompanhar o trabalho dos conselhos municipais e acompanhar as audiências públicas. Ótimo. Eu penso da mesma forma, ela participando, e assim, ela participando, ela começa a entender, você participando aí, você começa a entender melhor por que alguma coisa está sendo feita, por que alguma coisa não pode ser feita,
né? E o que você pode fazer para alterar isso, quais são as prioridades. E quando você tem uma sociedade que, infelizmente, só participa, quando participa, né, das eleições no dia do voto, você acaba não participando do dia a dia das decisões. E aí, lá na frente, você só reclama que não foi feito, né? Mas se participou para fazer alguma coisa diferente, né? Se tiver condições, o conselho é excelente, né? Realmente participar. E algo aí que, com certeza, pouquíssimas pessoas sabem é essa questão de a cada 3 meses ser aberto para discutir o orçamento, né? Para analisar o orçamento. Sim. Né? E aí é importante porque hoje a pessoa ela não precisa estar presente diretamente, né? Ela pode acompanhar isso através de um canal do YouTube, né? Através de um canal do Facebook, Instagram, né? A Câmara Municipal tem esse canal, tem um canal do YouTube, a Prefeitura também tem, né? Então, divulgando isso tudo através dessas redes sociais, cria uma maior facilidade para a população participar também. Ótimo. Então, assista lá no YouTube. A Câmara, a Prefeitura, né? As sessões da Câmara, inclusive, são divulgadas transmitidas aqui pela Diário TV, né? E muito obrigado, doutor. Infelizmente, acabou aqui, senão a gente ficava mais um bom tempo. Obrigado. Mas o nosso tempo aí, infelizmente, não permite que a gente continue. Sabendo que a doutora Paula também é a sua esposa aí, advogada, chama ela também no próximo aí. Para deixar, falar sobre direito de trabalho. Vou estender o convite para ela, né, Ricardo? E quero agradecer você por essa oportunidade de estar participando, né? É o primeiro podcast que a gente participa, né? Eu gostaria de te agradecer imensamente também, agradecer toda a equipe aqui que me recebeu de uma forma muito carinhosa, tá bom? Um grande abraço aí, espero daqui para frente poder participar de outros programas também com você. Vai sim, com certeza. Vamos participar junto. Faça o C se você gostou da entrevista, faça o C do Conect Advogados e curta, compartilhe, comente nas nossas redes sociais, assista na Diário TV. A gente precisa para o programa continuar existindo aí. Um grande abraço.